I'll put you in front of my melody. You are all. Aleluia! Louvado seja Deus! Palavra santa e transformadora é a palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos dá nessa noite de podermos então ouvir a palavra de Deus. Para tal, eu quero convidar o amado Rádio 20 a se conectar aonde quer que você esteja, quer seja na sua casa, no seu carro, no seu local, no seu escritório, etc. Eu lhe convido a estarmos juntos na partilha da palavra de Deus. Se você estiver aí a sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo Lucas, no seu capítulo 12. E nós começaremos a leitura a partir do versículo 13 em diante. Aleluia! Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer à rádio, ao programa evangelístico Ebenezer, por esse convite que me foi formulado e podermos então estar aqui e partilhar a mensagem santa do Evangelho. Se você já achou a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, do versículo 13 em diante, por favor acompanhe comigo a leitura da palavra. Assim diz a palavra de Deus: e disse-lhe um da multidão: reparta comigo a minha herança. Versículo 14. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as novidades e os meus bens. Versículo 19 diz o seguinte: e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para Deus. Palavra do Senhor. Eu quero lhe convidar nesta noite a fechar seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a inspiração de Deus para esta mensagem. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, ó Pai, e partilharmos a Tua maravilhosa palavra. É verdade, ó Pai, que nós não precisamos de homens para que nos ensinem, senão que a unção do Espírito que em nós habita nos ensina todas as coisas. Senhor, nós queremos pedir a Tua inspiração, queremos pedir ao Pai a Tua unção, para que possas, ó Pai, usar-me apenas como um instrumento, como um vaso, ó Deus, para propagar a Tua bendita palavra. Senhor, comece conosco como Alfa e termine conosco como Ômega. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Amados radiovintes, prezados amados irmãos em Cristo, você que nos ouve nessa noite, nós queremos trazer nesta noite uma palavra da parte de Deus. E essa mesma palavra tem como tópico: em busca do reino de Deus como prioridade máxima. Se eu começasse por perguntar a você e a mim, o que é que realmente você está à procura? Quais são as tuas ambições? Quais são os teus anseios? Quais são os teus maiores sonhos? Quais são os teus objetivos na vida? Obviamente que se você tivesse que responder essa questão, você teria várias respostas para essa questão. Então é assim que, meus amados irmãos, radiovintes, que nós lemos um texto da Bíblia Sagrada que nos fala a respeito do reino de Deus como prioridade máxima das nossas vidas. Nós lemos a partir do versículo 13 que enquanto o Senhor Jesus ministrava a sua doutrina, ou ministrava, pregava, ensinava ao povo, na altura do versículo 13, alguém da multidão fez o seguinte pedido: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herdade.
Veja, é interessante, amados irmãos, que Jesus está no âmbito do cumprimento da sua principal missão, que é o da propagação do Evangelho do Reino. Então aparece alguém no meio da multidão, porque na verdade várias pessoas apertavam o Senhor para vários fins. Uns iam a Jesus para serem curados, outros iam a Jesus levando os seus problemas, outros iam a Jesus em busca das soluções para as suas angústias. E imagine que no meio do ensino, enquanto o Senhor doutrinava, enquanto o Senhor passava a palavra de Deus à multidão, ao povo, alguém faz o seguinte pedido: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, este homem havia uma discussão entre esse homem e o seu irmão, havia um problema familiar na família deste homem, e então resolveu chegar até Jesus para pedir então o juízo daquela situação. Obviamente que Jesus era o mestre, e por ser considerado um rabino que também podia exercer o papel de juiz, então achou melhor levar o seu problema ao Senhor. Mas imagina, amados irmãos, na resposta interessante que o Senhor Jesus deu a este homem. O Senhor Jesus disse ao homem dizendo: Homem, quem me constituiu a mim por juiz ou repartidor entre vocês? Ou seja, Jesus estava a mostrar para aquele homem que, olha, a minha principal missão não é fazer-me juiz entre vocês. Eu não vim ao mundo para repartir herdades. Eu não vim ao mundo senão para salvar a vida do homem. Então, quando nós queremos abordar hoje, nessa noite, a respeito da busca do reino como prioridade máxima das nossas vidas, é importante, amados irmãos, porque na fase em que nos encontramos, é um momento de bastante ansiedade, é um momento de bastante procura. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão à procura, uns querem autossatisfação, uns estão à procura de autorrealização pessoal, uns estão à procura de casamento, uns estão à procura de emprego. Na verdade, nosso país tem estado a enfrentar momentos críticos socioeconômicos, culturais e familiares, até mesmo espirituais. Então, qual é o jovem que não queira realizar-se profissionalmente? Qual é o jovem que não queira empreender em algum negócio? Qual é o jovem que não queira atingir o sucesso? Mas nessa noite, amados irmãos, nós queremos partilhar contigo e estabelecer que o reino de Deus deve ser buscado como prioridade máxima. Jesus repreendeu, ou seja, a resposta do Senhor Jesus em relação à questão que lhe foi colocada é exatamente para mostrar àquele homem que o seu papel principal: meu irmão, você vai à igreja, nós vamos à igreja, nós vamos ao templo, nós fazemos as nossas orações, fazemos as nossas petições diante de Deus, mas a questão é, qual é o propósito ou qual é a motivação dos pedidos que você tem feito a Deus? Será que nós só vamos a Deus para pedir comida? Será que nós só vamos a Deus para pedir roupa? Será que nós só vamos a Deus para pedir bens materiais? Será que nós só vamos a Deus para pedir sucesso? Conforme nós muitas das vezes ouvimos, quando você liga a televisão, não é? Vários ministérios que se dizem ser propagadores do Evangelho, apenas pregando o Evangelho, por exemplo, da prosperidade. É verdade que é desejo de Deus que os seus filhos estejam bem, mas é importante nós compreendermos que as coisas não são prioridade. Jesus disse a ele: Homem, quem me constituiu a mim como repartidor de bens entre vocês? Obviamente que você tem um problema com o seu irmão, você esteja a ser enganado pelo seu irmão, mas não queira ser eu o juiz para essas questões. Ou seja, eu tenho uma outra missão mais nobre, que é o de anunciar o Evangelho do Reino. É assim, amado irmão, que então o Senhor propôs uma parábola para mostrar a verdadeira importância do reino nas nossas vidas. É assim que Jesus começa a parábola dizendo que havia um homem que tinha um campo, um homem que tinha uma herdade, um homem que tinha propriedades, era um fazendeiro. E este homem estava a prosperar, os negócios estavam a ir bem, os seus tesouros, a sua despensa estava a alargar-se cada vez mais, de tal forma que já não havia espaço para que ele pudesse então armazenar os seus bens, as suas riquezas. E então ele disse consigo mesmo: olha, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou partir a minha despensa, a minha fazenda, e vou construir um outro
porquanto os meus bens já não cabem mais no local onde se encontram. E então este homem começou a falar consigo mesmo essas coisas, não pensando, não priorizando o reino de Deus. E assim que na altura do versículo 19, ele diz assim: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Repare, irmãos, que é objetivo de todos nós dedicarmos-nos os primeiros anos da nossa juventude, trabalhar 35 anos, para então garantir uma boa reforma. Mas, amados irmãos, é importante nós percebermos que só isso não basta. Este homem tinha até então uma intenção boa, uma intenção nobre. Trabalhar ao longo da sua vida, preparar a sua reforma, para que na velhice, quando lhe faltarem forças, quando lhe faltarem ânimo, vigor, então ele possa usufruir dos bens que ele acumulou. É assim que os estudiosos, não é, de inteligência financeira sempre aconselham para que cada um de nós possa reservar uma parte para a poupança, para depois poder então ser consumida ou ser reinvestida. Mas repara, meu amado rádio ouvinte, meu amado irmão, que o mal não reside necessariamente ali, mas o mal está no facto de que este homem não reconheceu que é Deus quem lhe dava as forças. Este homem desenvolveu aquilo que nós chamamos de avareza. Este homem não pensava na generosidade. É assim que ele diz para si: eu já tenho muitos bens, acumulei muitas coisas, muitas herdades, para que agora então eu possa me folgar, para que então agora eu possa descansar e usufruir dos bens que ele próprio acumulou. Mas repare a resposta do Senhor Jesus, ou seja, a resposta de Deus para este homem. No versículo 20, Deus responde o seguinte: mas Deus lhe disse, louco, em outras palavras, insensato, tu não tens juízo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem reservado, para quem será? Então, amados, é importante nós compreendermos que é nobre nós nos formarmos, é nobre nós atingirmos nossos objetivos profissionais. Mas eu vejo muita gente deixando o reino para trás. O que Jesus está a mostrar nessa parábola é que nós temos que ter muito cuidado quando a avareza, deveras, a partir do versículo 15, Jesus chama a atenção, guardai-vos, ou seja, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Irmão Franco, pregador, o que é avareza? Avareza nada mais é do que uma característica, uma particularidade da pessoa que é avarenta. Uma pessoa avarenta é aquela pessoa que só pensa em bens materiais. É alguém que desenvolve um amor extremo pelo dinheiro. É aquela pessoa que não tem a prática da generosidade. É alguém que pode ter, mas não se compraz em partilhar com o próximo. É alguém que mesmo tendo algo, vê o pobre na rua, vê alguém precisando, alguém necessitado, mas não consegue partilhar. Então o Senhor Jesus chama a atenção para o acautelamento contra a avareza. Por quê? Porque a avareza é um mal, é um pecado de idolatria. Você pode trabalhar, há pessoas que trabalham de segunda a segunda e não têm tempo para reservar para Deus. Há pessoas que se envolvem de tal maneira em negócios que não têm tempo para buscar a Deus. E veja, amado irmão, a Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto há tempo, invocai-o enquanto está por perto. Quem lhe garante que estes bens que você está a acumular, quem lhe garante que os estudos que você fez ao longo da sua vida vai lhe garantir realmente essa reforma? Quem lhe garante que você chegará à velhice, à tão esperada reforma? Eu vejo muitos jovens dizendo o seguinte: olha, eu ainda sou jovem, tenho muito vigor, então eu tenho que desbundar, eu tenho que aproveitar a vida, curtir, gozar a life. E quando vêm os outros jovens dedicando-se a Deus, buscando o reino de Deus como prioridade máxima em suas vidas, zombam muitas vezes. Quantas são as moças
que são olhados com negligência, com desprezo, porque não andam segundo o curso deste mundo. Jesus disse, ou seja, Deus disse, respondeu àquele homem: tu estás louco, tu és um insensato, porque a verdadeira sabedoria, querido rádio ouvinte, amado irmão, você que nos ouve, a verdadeira sabedoria consiste em priorizar o reino de Deus como algo máximo na sua vida. Será que você tem priorizado o reino de Deus como será que você tem priorizado o reino na sua vida? Será que você tem reservado tempo para dar a Deus? Ou você apenas está à busca de coisas? Então Jesus chama a atenção contra a avareza. Por quê? Porque a avareza contamina. Quando nós lemos em Marcos capítulo 7, do versículo 20 até o versículo 22, Jesus chama a atenção. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Não é? Por quê? Porque do coração é onde estão os pecados. É do coração onde vem todo tipo de pecado. Então a avareza é uma idolatria. Então é no coração. A avareza contamina. A avareza macula o nosso homem interior. A avareza tira-nos do foco. Então é importante você e eu analisarmos, ok? O que nós estamos à busca. Este homem foi até Cristo com motivações erradas. Foi até Jesus com motivações erradas e Deus o repreendeu, não é verdade? Então a avareza contamina o homem. A avareza é um pecado de idolatria. O cristão não pode ser avarento. Quantas vezes você está sentado em casa e você ouve noticiários de que o fulano de tal, o pastor X roubou, o pastor X oprimiu? E várias são as seitas religiosas que muitas das vezes chegam a causar escândalo, porque realmente os homens que deveriam ser consagrados a Deus deram lugar à avareza. Então a razão pela qual Jesus condena: acautelai-vos. Acautelai-vos, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. A tua vida não vale os bens que você tem. A tua vida não vale as tuas riquezas. Tudo isso é passageiro. A Bíblia nos ensina. Tudo que você tem, tudo que você reserva aqui na terra é passageira. Razão pela qual o Senhor Jesus nos aconselha que nós ajuntemos tesouros no reino de Deus. Que nós ajuntemos a nossa riqueza na esfera celestial, aonde os ladrões não conseguem atingir, aonde a traça, aonde a ferrugem não consegue corroer. Então por que você está a juntar tesouros aqui na terra, meu amado irmão? Ok? Deus respondeu àquele homem: tu és louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E eu te pergunto o seguinte: se Deus pedir a tua alma hoje, você tem a certeza que você esteve buscando o reino como prioridade máxima em sua vida? Se Deus te pedir a tua alma hoje, você tem certeza da salvação? Você tem certeza que o teu nome está arrolado nos céus? Segundo disse o Senhor Jesus certa vez, quando os seus discípulos disseram: Mestre, pelo teu nome os demônios nos obedeceram. Mestre, pelo teu nome nós fizemos muitas maravilhas, nós tivemos muito progresso, sucesso. Jesus disse: olha, não se alegrem porque os demônios vos obedecem. Se calhar você é aquela pessoa que está à procura de profetas, você anda à procura de homens, você anda atrás de homens e você não anda à procura do reino. Você vai àqueles charlatões que prometem: venha para aqui, eu vou te dar isso, venha para aqui, você vai ter casamento, venha para cá, tu terás emprego, venha para cá, tu terás sucesso, terás negócios, você será rico. Não é isso que a palavra promete. O que a palavra nos ensina é que o reino de Deus deve ser buscado como prioridade máxima. Razão pela qual Deus aconselha: acautelai-vos. Acautelai-vos. Se no seu coração, nós temos que vigiar o nosso coração e ver se o nosso coração já não está maculado. Porque a avareza, a preocupação excessiva pela vida realmente corrói. Ok? A avareza atrai a ira de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que a ira de Deus é sobre aqueles que são avarentos, sobre aquelas pessoas que se dedicam, não é, às obras carnais. Então a avareza é uma obra carnal. Razão pela qual, após ouvires esse programa, amado irmão, rádio ouvinte, você deve fazer uma análise.
e tomar uma decisão de começar a buscar o reino de Deus como prioridade máxima na sua vida. Quando você acorda, preocupe-se em consagrar o seu dia a Deus. Reserve tempo para orar. Reserve tempo para meditar na palavra de Deus. Reserve tempo para fazer parte da vida da igreja. Há pessoas que não vão aos cultos. Há pessoas que, por estarem tão imbuídas, não é, em seus próprios assuntos, esquecem-se até de Deus. Há aquelas pessoas que não conseguem até mesmo separar parte do seu rendimento por causa da avareza. Há pessoas que não conseguem devolver nem 10% do seu ganho. E dizem, preferem arranjar desculpas dizendo que não, olha, o dízimo, a oferta é para o pastor, ou então é do Antigo Testamento, já não faz parte do nosso tempo, simplesmente para ocultar o seu coração avarento. Não sabendo que é Deus quem lhe dá as forças para você acordar e ir trabalhar. O ar que você respira é dom de Deus, é graça de Deus. Ok? A casa onde você habita é graça de Deus. A saúde que você tem. Por exemplo, nós estamos a viver uma época de pandemia. Será que você e eu, nós somos melhores em relação àquelas pessoas que foram afetadas? Eu sempre pergunto isso. Será que você não apanhou o coronavírus simplesmente porque você tem se protegido? Será que as pessoas que apanharam o coronavírus, todas elas não se protegeram? Será que aqueles que pereceram, aqueles que já foram para a eternidade, aqueles que morreram, são piores do que nós? Em Lucas capítulo 13, Jesus diz o seguinte, olha, a torre que caiu em Siloé e o sangue dos cristãos que Pilatos misturou com os seus sacrifícios, essas pessoas não foram piores. Então, pense nisso, amado irmão. Reflita nisso. Se você apanhar o coronavírus, se você eventualmente vier a falecer com o coronavírus, será que você tem a certeza que o teu nome está rolado nos céus? Será que você tem buscado o reino de Deus como prioridade máxima na sua vida? É para nós analisarmos. E aqui mais abaixo, na altura do versículo 22, o Senhor começa então a avançar. Repare, irmãos, tudo começou com um pedido. Tudo começou com um pedido mal feito. Aquele homem chegou diante de Deus e pede a Deus, a Jesus, que fosse ter com o seu irmão, para que então aquela discussão, para que aquele problema familiar, não é? Conforme nós podemos ver hoje em dia, muitas famílias, mesmo com o pai em vida, já estão em brigas por causa das heranças. Quantas são as viúvas, mulheres que perdem os seus maridos e os familiares por causa da ganância, a avareza, vão recolher os bens todos e deixam a viúva e os miúdos na desgraça. Então repara, amados irmãos, que o Senhor Jesus desenvolveu todo esse discurso por causa de uma petição mal feita. Por isso é que muitas das vezes Deus não responde a certas orações, por causa da má motivação. Há orações que não são respondidas simplesmente porque o interesse está consubstanciado em gastar para os nossos próprios deleites. Razão pela qual Jesus começa a dizer, a partir do versículo 22 em diante, a Bíblia fala sobre a solicitude da vida. Jesus fala sobre a ansiedade, sobre o perigo da ansiedade. Jesus diz que não é a preocupação cotidiana que vai aumentar um fio do seu cabelo. Não é a preocupação, a tua ansiedade cotidianamente que vai aumentar os teus dias de vida. Nenhuma preocupação fará isso, ok? Razão pela qual o Senhor orienta aqui no versículo 28, diz que se Deus veste a erva do campo, então quanto mais a você e eu? Será que Deus que te deu a vida não te pode dar também saúde? Será que Deus que te deu o corpo não te poderá dar a roupa, o vestuário? Então Jesus diz que estas coisas são para os pagãos, são para os mundanos. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão não se anseia por nada. Deveras, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes
pela oração, pela súplica, sejam os vossos pedidos feitos conhecidos a Deus. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai governar os seus corações. O nosso tema é em busca do reino como prioridade máxima das nossas vidas. Será que você tem buscado o reino? Eu gostaria que você fizesse um compromisso hoje. Você que diz, irmão Franco, pregador, eu ouvi a palavra, eu ouvi a mensagem e doravante eu quero começar a buscar o reino de Deus. É verdade que eu não tinha essa preocupação. É verdade que eu não tinha esse ânimo, essa motivação. Mas nessa noite eu lhe convido a colocar na tua agenda. Busca o reino de Deus como prioridade máxima. O reino de Deus é a ação pela qual Deus exerce o seu governo, o seu domínio na salvação de todo homem, na salvação do homem interior. O reino de Deus, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não consiste em comida, o reino de Deus não consiste em bebida, mas o reino de Deus consiste em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Busque o reino de Deus, busque a justiça. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 a 3, Paulo diz que justificados, pois, pela graça temos paz com Deus. Será que você já tem paz com Deus? A Bíblia diz que a ira de Deus é sobre os filhos da desobediência. Será que a ira de Deus ainda está sobre você? Isso acontecerá se nós não priorizarmos o reino de Deus nas nossas vidas. Então, o reino de Deus é justiça. Pratica aquilo que é justo. Será que você já foi justificado? É importante realçar, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, se você ainda não recebeu Cristo na sua vida, se você não é discípulo de Jesus Cristo, se você não se entregou ainda para Jesus, total e completamente, então é importante dizer, afirmar, que você ainda não foi justificado. Você tem inimizade com Deus. A ira de Deus é sobre todos aqueles que andam na desobediência. Então, será que você já foi justificado? Porque o reino de Deus é justiça. E quando você atingir, quando você for justificado, então a paz de Deus, você estará em paz. O sangue de Jesus Cristo é que nos traz a paz, é que nos reconciliou com Deus. E obviamente que se a paz de Deus, a Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse que a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. As pessoas vão para os quimbandas, as pessoas vão, não medem os meios para atingir os seus objetivos, pisam os outros, há uns que matam até mesmo pessoas para atingir os seus objetivos. Há uns que fazem das tripas os corações para adquirir a paz, mas não conseguem. Por quê? Porque a verdadeira paz, diz a palavra de Deus, a minha paz, diz Jesus Cristo, eu vos a dou, mas não a dou como o mundo a dá. Não a dou como o mundo a dá. É a paz que excede todo o entendimento. Busque o reino de Deus como prioridade máxima na sua vida. Se você ouviu essa mensagem e você refletiu sobre ela e você quer realmente entregar a sua vida para Deus, entregar o domínio, ou seja, entregar o controle da sua vida a Deus, então nós vamos orar consigo nesta noite. Você vai fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, ouvi a mensagem do Senhor e eu tomo a decisão de reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou falho, que eu não mereço a sua graça. Mas por favor, Senhor Jesus, limpa o meu coração, purifica o meu coração. Eu me arrependo de toda a avareza, eu me arrependo de toda a ansiedade e quero passar a dar lugar ao teu reino. Quero passar a buscar o teu reino como prioridade máxima na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração, então Deus é fiel e justo para ouvir a tua oração e com certeza que o mais Ele fará. Então, assim foi a nossa participação. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a sua vida. Aqui vos falou o vosso amado irmão e conservo, irmão Frank Ndala, a partir da Rádio Evangelístico Ebenezer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.